Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e hoje a gente vai falar do fundo imobiliário de tijolo do segmento logística HGLG da Credit Suisse. E por que, Adriano, você está fazendo esse conteúdo do HGLG? Pessoal, venham sempre, dê sempre uma passadinha aqui na nossa comunidade, que ela está muito legal. A gente está interagindo muito bem aqui com os inscritos do canal e eles estão voltando e dizendo para mim: Adriano, faça análise de tal fundo imobiliário, de tal Fiagro, de tal ação. Então você passa aqui e você vai decidir quais são os próximos vídeos que eu vou postar. Então o HGLG ficou em primeiro lugar aqui nessa enquete e está empatado no momento entre o MCHF e o Habit 11. Então você chegue aqui para desempatar essa contenda e eu saber exatamente qual vai ser o próximo fundo que eu irei analisar na próxima semana. Mas essa semana é do HGLG. Aqui na comunidade a gente está com muitas informações, olha aqui, rendimentos de FIIs, de Fiagros, de renda fixa, mais uma enquete aqui sobre Fiagro, mais um agradecimento aqui sobre os 25 mil views, mostrando os rendimentos dos meus fundos imobiliários e Fiagros. Tem muita informação para você aqui, mostrando os dividendos distribuídos pela Klabin. Então vem comigo, vem. Hoje o fundo está custando R$ 160,64. Teve uma mínima nas últimas 52 semanas de R$ 156,91 e uma máxima de R$ 174. O dividend yield atual do fundo é de 10,27, o que é um dividend yield bem bom para fundo imobiliário desse setor logístico. E teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 4,35%. As cotações desde 2018, exatamente dos últimos 5 anos. A gente verifica aqui, pessoal, que ele teve um momento que passou muito tempo nessa faixa de 125, aí 124, 120, aí começou a subir, pegou a escada. E aí começou a ficar mais caro, nessa faixa de 150, 160. Pegou esse pico aqui absurdo, chegou a custar R$ 212 e caiu aqui bem exatamente no início da pandemia, que ele chegou a uma mínima aqui de R$ 117,05, bem próximo desse momento aqui em 2018. Ou seja, não foi nenhum absurdo que aconteceu com o fundo. Aí ele voltou a subir, já no meio da pandemia, nessa faixa aqui, 180, 170, ó, 170, 160, 170, e agora 2021, já no final de 2021, 150 e pouco, 160, e ficou muito meio que andando de lado, né? 160, 160, olha, 160, aí teve um momento de alto, 171, aí foi que ele chegou nesse 174 e agora tá custando R$ 160,64. O P sobre VP dele está 1,04, ou seja, ele está 4% acima do valor patrimonial dele, ou seja, ele não está descontado, ele está cobrando um prêmio para você comprar. Normalmente, quase todos os fundos imobiliários que têm a gestão a cargo da Credit Suisse são mais caros do que o valor patrimonial dele, porque é uma gestora de renome, né? Esse fundo aqui, para mim, claramente é um fundo que o pessoal chama de high grade. O número de cotistas é muito bom, 334 mil para um fundo que cada cota custa R$ 160, é um número bem bom. Ele tem uma liquidez diária média de quase 5 milhões, ou seja, é muito fácil tanto de comprar como de vender as cotas do fundo. O rendimento mensal dele nos últimos 24 meses é praticamente R$ 1,17. O relatório que eu vou ler para vocês é exatamente esse de dezembro, que foi divulgado o rendimento no dia 29/12 e pago no dia 13 de janeiro, que foi de R$ 2,20. Ou seja, esse é um rendimento extraordinário e daqui a pouco a gente vê no relatório por que acontecem esses rendimentos aqui. Em termos de dividend yield, esse valor chegou a ser quase 1,34%. Agora, já nesse final do mês de janeiro, que vai ainda ser pago agora no mês de fevereiro, ele voltou a distribuir o valor que está normalmente sendo distribuído nos últimos meses, que é R$ 1,10, um dividend yield de cerca de 0,68%, que é um valor relativamente baixo, mas como eu falei, para esses fundos que são muito sólidos, high grade, é normal que o rendimento seja baixo. Se você não gosta desse rendimento baixo, com a combinação de um P sobre VP acima de 1, esse tipo de fundo não é bom para você. E aqui eu gostaria de lembrar que a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum fundo. Você vai estudar mais profundamente, vai analisar. Eu estou repassando números e informações para você se decidir, mas você estuda mais profundamente, aí sim você toma aquela decisão. Compro ou não compro o
HGLG. E se você já possui esse fundo na sua carteira, diga aqui nos comentários: Adriano, eu tenho um HGLG. Adriano, eu quero comprar um HGLG. Eu posso dizer por mim que eu não tenho um HGLG na minha carteira. Eu tenho 3 fundos imobiliários de tijolos do setor logísticos, mas nenhum deles é o HGLG. Eu tenho o GGRC, lembrando que eu também não estou fazendo aqui recomendação de compra e de venda deles. HGRG, eu tenho o BTLG e o XPLG. Aqui eu estou mostrando para vocês como foram os rendimentos desde em 2016. Ele é muito constante, vocês veem aqui, né? São vários meses distribuindo o mesmo dividendo, ó. Nessa época, em 2016, era apenas 87 centavos. Em 2017, todinho também só foi 87 centavos. No começo de 2018, continuou 87 centavos, depois diminuiu, reduziu para 75 centavos. Passou boa parte de 2019 a 75 centavos também, depois subiu para 78 centavos. Em 2020, ano de pandemia, ele estava distribuindo 78 centavos também, teve uma queda só que em setembro ficou 60 centavos, depois voltou a 78 centavos, e a partir desse final de 2020 ele começou a fazer essas distribuições extraordinárias sempre no último mês do semestre, ou seja, a partir de dezembro de 2020. Aí você vai ver que ele subiu aqui, né? Continuou 78 centavos, aliás, aí subiu aqui para R$1 de rendimento e ó, distribuiu mais um rendimento extraordinário em junho, né? Exatamente, no último mês do semestre, distribuiu R$2,20, aí subiu para 1,10, ó. Desde julho de 2021, ele está distribuindo religiosamente R$1,10 em todos os meses, com exceção do 6º mês de cada semestre, ou seja, julho e dezembro. E aí você vê que, ó, distribuindo 1,10, 1,10, 1,10, aqui 1,75, depois volta 1,10, 1,10, 1,10, 3,30, aí 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, 2,20 e voltou a distribuir 1,10 agora em janeiro. Aqui a gente verifica o crescimento do patrimônio líquido do fundo, que vem crescendo nesse período, ó, ele estava nessa faixa de 370 e poucos milhões, 380 em 2017, já em 2018 ele começou a aumentar, já foi para 900 e poucos milhões, aí em 2018 passou para 1,5 bilhão, em 2020 passou para 2 bilhões e 600 milhões, 700, em 2021 3 bilhões 100 e poucos milhões, 150, 160, e 2022 3 bilhões e meio. O fundo é um gigante, é estúpido de grande esse fundo aqui, o HGLG. Apesar de daqui a pouco a gente mostrar para vocês o relatório gerencial, eu achei essa forma que está postada aqui, o portfólio do HGLG no site Status Invest, com distribuição melhor de como é que é o portfólio. Então eu vou mostrar aqui, depois a gente dá uma mostrada lá mais superficial lá no relatório. Então, a princípio, o portfólio do HGLG contém um terreno, que é esse terreno aqui, gigante, de 90 mil metros quadrados. Aqui mostra 19 imóveis, mas no relatório tem 20. A gente verifica aqui como é legal. Aqui mostra a ABL, né? Área bruta locável. E mostra quanto é que está a vacância desse imóvel e quanto está em inadimplência. Aqui é o HGLG Vinhedo. Aí a gente vem para esse aqui, o HGLG Betim, 0 de vacância, 0 de inadimplência. Você vê que a maioria dos imóveis estão localizados em São Paulo, mas também tem em Pernambuco, tem Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais. Também temos o HGLG Blumenau, 0 de vacância, 0 de inadimplência. HGLG de Louveira, São Paulo, tem 3,69 de vacância, mas não tem inadimplência. Vocês vão ver que nenhum tem inadimplência. HGLG Cone 04, 14% de vacância, alguns têm vacância. 0 de inadimplência. HGLG Cone G06, vacância 0, inadimplência 0. Condomínio SJC, vacância 38,55%, aqui tem muita vacância, né? HGLG Cumbica, 0 de vacância, 0 de inadimplência. HGLG Campo Grande, 0 vacância, 0 inadimplência. HGLG Itupeva, 23% de vacância, 0 de inadimplência. HGLG São Carlos, 0 de vacância, 0 de inadimplência. Aqui em cima vocês vão vendo quanto é a área bruta alocável. HGLG Betim, vacância 0, inadimplência 0. O Tectal, vacância 47,91%, ou seja, esse imóvel aqui está metade vago praticamente. O Master Labs, 23,14% de vacância. HGLG Washington Luiz, 26,84% praticamente de vacância. HGLG Extrema, 0% de vacância. E para fechar aqui, HGLG Ribeirão Preto, 0 vacância. HGLG Rio Claro, 0 vacância. HGLG Montemor, 0 de vacância. A gente verifica que o fundo não investe exclusivamente em imóveis de logística. Ele também investe em outros fundos imobiliários. E
não é tão pouco não. Ele investe quase 100 milhões nesse GTLG, que eu nunca tinha ouvido falar, primeira vez. No SPIN, que eu já ouvi falar, 60 milhões no SPIN. Nesse FIB, 52 milhões. No SPVJ, 34 milhões. Ele também, nos concorrentes mais importantes, XPLG, 29 milhões, quase 30 milhões. No BTLG, 23 milhões 498 milhões, que são exatamente os dois que eu possuo na minha carteira. O Cidil, 22 milhões. HLOG, 22 milhões 137. Aí tem o Brasco, o LGCP, RBRL, o KNHY, PNDL, o VRTA, o PATL, o KNCR, o HSLG, o WHGR. Então são todos os FIIs que ele possui em carteira. E fora isso, ele ainda possui alguns ativos financeiros. Ele possui uma LCI no Banco ABC no valor de 41 milhões e ele possui alguns CRIs. Esse CRI aqui de 60 milhões, outro 58, 24 milhões. Passando aqui para o site do Investidor 10, a gente verifica, só para confirmar aqui, que o HGLG é um fundo de tijolo, está nesse segmento aqui, logístico, indústria e galpões. Está com a vacância de 14% em média, no total de todos os imóveis, né? Tem uma taxa de administração de 0,6% ao ano, número de cotistas de 334.805, cotas emitidas 23.456.000 e o valor patrimonial do fundo 3.610 milhões, basicamente. Quem aplicou nos 2 últimos anos no HGLG R$1.000 conseguiu um retorno de 81,82%, um retorno muito top, muito acima do IBOV, muito acima do SMLL, acima do IFIX, acima do IDIV, só perdeu para o IVBB, que rendeu aqui 160%. Agora, comparando o HGLG com seus pares, a gente vê que é exatamente o fundo imobiliário com o maior valor patrimonial. Esses estúpidos 3 bilhões e 610 milhões. E um dos que está mais próximo dele é exatamente o XPLG que eu tenho na minha carteira e o outro BTLG, que eu também tenho na minha carteira. São os dois que estão na cola dele ali, os mais próximos. Mas, em desvantagem, é exatamente o fundo que está com o P sobre VP mais caro. É o único que está acima de 1. É o único, sozinho. Ninguém mais está acima de 1, apenas o HGLG. E em termos de dividend yield, ele perde para vários. Ele perde para o top, o número 1 aqui, que é o BPRP. Aí ele perde também pro que eu tenho na minha carteira, o GGRC. Aí ele perde também pro RBRL. Ele perde pro SDIL. Ele perde o PATL. Então ele perde para vários outros fundos imobiliários do setor logístico, também em termos de dividend yield. Ele é simplesmente o número 1 em valor patrimonial e o número 1 dos mais caros em P sobre VP. Mas claro que o que diferencia um P sobre VP é exatamente o que tem menor valor de P sobre VP, que no caso é o PATL, que está só com 0,65% de P sobre VP, ou seja, ele está com 35% de desconto. Vamos agora passar para o relatório gerencial do mês de dezembro, que foi o que mostrou aquele rendimento estúpido de R$ 2,20 que foi divulgado no final de dezembro e pago no início de janeiro. Eu vou começar no relatório pelo final do relatório, basicamente. Por que, Adriano? Porque ele coloca isso que normalmente os relatórios começam o relatório e aqui ele coloca no fim. Então, o objeto aqui do fundo é a exploração de empreendimentos imobiliários que são voltados para operações logísticas e industriais. Como ele faz isso? Por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para depois alienar, que é sinônimo de vender, alocar, locação ou arrendar. O patrimônio atual do fundo, nesse momento do relatório, era 3 bilhões 363 milhões, já está desatualizado, né, porque a gente viu que ele está 3 bilhões e 600 milhões, e a quantidade de cotas era 23 milhões 456 mil cotas. O fundo teve início das atividades em junho de 2010. A gente verifica aqui, confirma que a taxa de administração é aquela que é relativamente baixa, de 0,6% ao ano. E uma coisa que eu achei interessante foi não falar quem é a gestora. Eu sempre considerei a Credit Suisse como a gestora, mas aqui ela aparece apenas como administradora do fundo. Normalmente teria que ter uma administradora e uma gestora. Aqui não, aqui aparece só administradora, a Credit Suisse, e pronto. E até o momento foram concluídas 8 emissões do fundo. Agora, indo para o início, a gente vê que no momento de dezembro, que foi feito esse relatório, o valor da cota era R$ 164,50, um pouco maior do que está hoje. O valor da cota patrimonial não mudou, não alterou, R$ 154,03.
O valor de mercado do fundo era 3,9 bilhões. Número de cotistas 334.810. O rendimento foi aquele que eu falei, né? Que foi divulgado no final de dezembro e pago em janeiro de 2,20. Exatamente aquele rendimento extraordinário. A área bruta locável é de 1 milhão de metros quadrados, é estúpida, né? O dividend yield no ano foi de 16%. Aí ele fala da vacância física, quase 14%, e a vacância financeira de 11%. Aqui ele faz alguns comentários do gestor. Aí ele fala da receita total, que foi no mês de dezembro, no valor de 19 milhões, que equivalia a 81 centavos por cota. O resultado, que no caso é o lucro, foi de 16 milhões. Quando você retirar a despesa, sobra 16 milhões e meio, que valeria a 71 centavos por cota, mas só que a distribuição foi ajustada extraordinariamente para um patamar de R$ 2,20 por cota. 2 vezes o rendimento recorrente do fundo, ou seja, porque o rendimento que ele estava recorrentemente praticando era de R$ 1,10, como a gente viu. Desde a metade de 2021 ele começou a distribuir mensalmente R$ 1,10. E aqui ele distribuiu R$ 2,20, ou seja, ele distribuiu o valor do rendimento de 2 meses em apenas um mês. Aí ele vai falar que isso aí tem a ver com a relação com a política de distribuição de rendimentos do fundo, que tem a ver com a regulamentação vigente, que é para distribuir pelo menos 95% do resultado semestral, de acordo com o regime de caixa. E importante também destacar que o fundo ainda possui R$ 1,08 por cota de saldo relativo a períodos anteriores. Não vou ler isso aqui, mas eu acho interessante vocês lerem. Aqui ele também faz uma pequena comparação do fundo de 2021 para 2022. Aí ele fala do rendimento médio, que era R$ 1,13 em 2021 e ficou R$ 1,38 em 2022. Lembrando que a maioria dos meses foi R$ 1,10, mas só que teve esses rendimentos extraordinários em junho e dezembro que fizeram esse rendimento médio do ano subir. Aí ele mostra também que a área bruta locável aumentou de 883 mil metros quadrados para cerca de 1 milhão e 35 mil metros quadrados. O número de cotistas subiu de 300 mil para 334 mil e, infelizmente, teve um aumento na vacância, que era 7,2% e aumentou para quase 14%. Foi quase 100%, né? 92% de aumento na vacância. Aqui ele vai falar de algumas aquisições que foram feitas pelo fundo, no caso aqui a aquisição da Tectal, e também vai falar da alavancagem. Isso é interessante a gente ver, né? Aqui ele não fala exatamente quanto é que é a alavancagem do fundo, mas dá uma noção pra gente que ela tá aqui nessa faixa aqui, entre 250 milhões e 300 milhões. Não tá claro pra mim qual é a alavancagem aqui. E eu não vi em nenhum momento aqui no relatório ele dizendo exatamente qual é o valor da alavancagem. Aqui mostra que ele tem essa previsão de ir se desalavancando, se é que existia essa palavra, até 2032 ficar com um valor de alavancagem apenas de 0,3. No momento ele está 8% de alavancagem. E essa alavancagem que ele fala é em relação ao patrimônio líquido do fundo. Durante o relatório todo ele vai passando várias informações, várias coisas que estão acontecendo em vários imóveis do fundo, mas eu não vou me ater a isso porque o vídeo já está bem longo, então eu vou sempre dar uma pausa, mostrar alguma coisa que eu achei interessante. Então eu achei interessante mostrar essa questão da rentabilidade. Lembrando que a rentabilidade, pessoal, não tem relação com a parte da distribuição dos rendimentos, e sim com o crescimento da cota do fundo em si. Então ele mostrou aqui que nos últimos 12 meses, nesse relatório de dezembro, em média, o fundo cresceu cerca de 0,5%, teve 0,5% de rentabilidade. Durante o ano foi 6,8%, enquanto o IFIX teve no mês cresceu 0% e durante o ano todo cresceu apenas 2,2%. Outra coisa interessante é mostrar a composição da carteira do fundo. Aqui você vê como a carteira realmente, majoritariamente, nos galpões logísticos dele. Quase 3 bilhões são imóveis. Aí temos mais 420 milhões em fundos imobiliários, que a gente mostrou com mais detalhes exatamente lá no site do Status Invest, 133 milhões em CRIs, 196 milhões em LCI, mais 193 milhões em renda fixa, totalizando um patrimônio líquido de 3 bilhões 613 milhões. Aqui ele mostra os ativos imobiliários do fundo e os percentuais desses ativos em relação ao fundo, e mostra também a distribuição geográfica. A gente percebe aqui que a maioria realmente massacrante está em São Paulo, por isso que mais de 50% do fundo está geograficamente todo em São Paulo, contido em São Paulo. Aí tem aqui 2 em Minas Gerais, tem um aqui em Pernambuco, tem um em Santa Catarina
e tem 2 no Rio de Janeiro. E eu não vou sair no lendo porque eu já mostrei para vocês isso. E aqui tem os percentuais relativos a cada um desses imóveis. Aqui ele colocou 7 imóveis tudo junto aqui e depois citou o nome aqui embaixo. Foram esses 7 imóveis aqui, que são esses 7 que estão aqui, que equivalem a 14% do valor patrimonial do fundo. Outra coisa interessante para mostrar para vocês, qual é o indexador principal que o fundo usa para reajustar os seus contratos de aluguel. 79%, quase 80% é IPCA e cerca de 20% o IGPM. E a gente vê que apenas cerca de 1/3 dos contratos são atípicos e cerca de 2/3 são contratos típicos. E para fechar o relatório, pessoal, ele vai mostrando aqui os imóveis. É mais ou menos aquilo que tinha lá no Status Invest, só que aqui com imagens. Então vou passar para vocês verem. HGLG Blumenau, Master Labs, Galpão Uberlândia, HGLG São Carlos, HGLG Rio Claro, Tectal, HGLG Montemor, HGLG Campo Grande, HGLG Cumbica, Condomínio SJC, HGLG Vinhedo, HGLG Extrema, HGLG Itupeva 1, HGLG Betim, HGLG Louveira, Cone G06, HGLG Ribeirão, HGLG Washington Luiz, Betim BTS Meli, Parque Torino. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui.